Eu queria convidar para ocupar a tribuna a professora Andréia de Oliveira Barra, que é educadora física e doutorando em educação física. Zé Márcio, eu falei que era na UFLA, mas você me corrige aqui, porque não tem aqui. Qual que é a universidade? Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo. Ah, tá bom. Seja bem-vinda a essa casa. Ela vai falar sobre utilização da metodologia do marco lógico para o planejamento, monitoramento e avaliação dos programas e projetos da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo de Lavras. Ela pode ficar à vontade, professora. Primeiramente, boa noite. Boa noite aos telespectadores, aos cidadãos aqui presentes, ao presidente da casa, ao qual eu agradeço a oportunidade, e em especial também ao vereador José Márcio Faria, a qual eu procurei para apresentar essa proposta que foi base da minha tese de doutorado, e me colocando também não só como profissional de educação física, servidora federal, ao qual eu ministro aulas, né, de educação física, mas principalmente como cidadã, que se preocupa com o dinheiro da população, para onde vai, para que serve. Então, essa palavra no sentido de ajudá-los a compreender o porquê dessa proposta e por que ela é tão importante, não só para a Secretaria de Esporte, mas como para a administração pública. Então, o projeto que já deu entrada nessa casa, e a gente com esperança de que essa casa vote a favor dessa proposta, né, vem de encontro a essas expectativas, tenho certeza, de toda a população, que é a apresentação na Secretaria de Esporte de uma forma de planejamento, monitoramento e avaliação dos programas e projetos desta secretaria. Essa proposta, como eu disse, ela tem base na minha tese de doutorado, que se preocupa com o objetivo específico de conhecer a realidade da gestão pública voltada para o esporte, que é a minha área de atuação. Então, o objetivo primário dessa tese foi conhecer a realidade, no caso da Secretaria de Esporte de Lavras, apresentar a metodologia do marco lógico, que eu vou esclarecê-la para vocês, e, a partir dela, capacitar os profissionais da Secretaria, acreditando que, capacitando-os, principalmente os servidores efetivos dessa secretaria, independente dos gestores de esporte, né, o secretário de esporte, independente de quem o seja, já que é um cargo indicado pelo prefeito, independente de quem seja, os profissionais estarão habilitados e preparados para trabalhar com essa metodologia. Podemos perceber, diante dos dados coletados, que eles reconhecem a necessidade de se implantar, né, uma ferramenta de planejamento, monitoramento e avaliação. Eles desconheciam essas metodologias, obviamente não utilizavam de nenhuma delas para o planejamento. E não existe ações efetivas de monitoramento e avaliação. Diante desse diagnóstico, eles apontam 3 pontos importantes. Eles acreditam que a utilização dessa metodologia, eles podem atender melhor a comunidade, podem captar recursos tanto públicos quanto privados e oferecer uma forma de controle e participação efetiva por parte do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Haja vistas que eles se consideram marginalizados quando se comparados à administração pública como um todo. Então, eles querem ser cobrados, sim, de tudo que eles fazem, mas eles não são
consequentemente, acabam sendo esquecidos. Bom, diante desse diagnóstico, justifica-se, então, a implementação dessa metodologia, já que essa fala são dos próprios servidores dessa secretaria. E os objetivos primários a que essa proposta nos leva é estimular a participação e controle social, que é o mote de qualquer administração pública, né, partir da necessidade da população, proporcionar maior racionalidade e transparência ao gasto público, integrar o planejamento, o orçamento e a gestão, permitir a avaliação de resultados e revisão dos programas e projetos, e aí eu incluo mais uma, facilitar o trabalho dessa Casa Legislativa para fiscalizar as questões e o gasto do dinheiro público voltado para o esporte. O marco lógico, ele é uma ferramenta que permite apresentar, como o próprio nome diz, de uma forma lógica e sistemática os objetivos de um programa, e pode ser utilizada para facilitar o processo de concepção, elaboração, execução e avaliação de projetos. Originalmente, ela foi desenvolvida entre 1960 e 1970 pela Agência Americana de Desenvolvimento Internacional e aprimorado a partir dos anos de 1980 e ainda utilizado por grandes instituições governamentais, como o Programa das Nações Unidas, Organização Internacional para o Trabalho, o BIRD, né, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E aproximando um pouquinho mais da nossa realidade, apresento aqui algumas organizações que também utilizam dessa metodologia, como o BNDES, Tribunal de Contas da União, a Unesco, governos de alguns estados do nosso país, o IPEA, entre outros. Então, o que significa o marco lógico? É um caminho ou uma estratégia a ser trilhada para alcançar os objetivos. Ou seja, ela parte de a sua concepção se dá a partir de uma transformação social desejada quando comparada à situação atual, ou seja, de um problema social, de modo a promover essa transformação, né, para uma situação que se deseja chegar, é então estabelecida uma sequência de objetivos encadeados para que se chegue a esse objetivo final, né, ao sucesso, digamos assim. Então, o marco lógico nada mais é que uma matriz chamada de matriz 4x4, onde se explicitam os objetivos, os indicadores, as fontes de verificação e os pressupostos. Em relação aos objetivos, eles são de caráter final, específico, de produto e de atividades. Os indicadores estão relacionados aos indicadores de risco, os fatores externos, entre tantos outros. As fontes de verificação estão relacionadas a onde ou como esses dados dos indicadores vão ser adquiridos, né? vão alimentar esses indicadores. E não menos importante, os pressupostos, que são os fatores que estão fora de controle do projeto, mas que têm poder de influenciar essas relações. Então, nós temos ali os objetivos de processo e os objetivos de resultado. Para que isso fique mais claro, eu trouxe aqui um exemplo. Utilizei aqui um projeto fictício, projeto Novos Tempos. Então, foi percebido pelos gestores de esporte que esse determinado projeto, ele desencadeou o seguinte: 10% das crianças e dos jovens abandonam o projeto a cada 2 meses. Eles começaram a perceber isso. E aí eles falaram, precisamos melhorar e saber o que está acontecendo. Então, ele utilizou de algumas ferramentas, né, como registro de frequência, diária, relatórios de satisfação, para chegar a esse resultado. E aí ele traçou uma meta, que são as ocorrências de abandono vão reduzir a 10% ao ano.
Porque todo objetivo deve ser alcançável. Então, ele não pode querer que 100% das crianças participem, porque isso aí é irreal. Então, ele quer que, pelo menos, seja reduzido esse abandono de crianças no projeto. Só que ele também tem que contar com os pressupostos, ou seja, coisas que estão fora do projeto, mas que podem interferir, como transporte público, proibição dos pais, das crianças participarem do projeto, atividades escolares. Isso também pode estar influenciando. Então, através dessa fonte de verificação, o gestor também conseguiu detectar o seguinte, que 60% dessas crianças e adolescentes estão reclamando sobre os dias e horários das atividades. Então, diante disso, ele vai traçar uma meta. 95% das crianças e jovens devem ficar satisfeitos com os dias e horários para a realização das atividades. Correto? Como ele vai chegar à melhoria disso? Ele vai fazer aqui, ó, atividade de produto, ou seja, ele vai oferecer outras opções de atividades em outros horários, para sanar esse problema detectado. Mais um problema apontado por eles: 60% do espaço sem manutenção necessária. Foi detectado. Obviamente, isso pode contribuir para o abandono das crianças. Então, o que ele vai propor? 10% do espaço ele vai ser renovado. Outros 20% vão ser reparados. Ok? E os pressupostos: atraso na licitação de obras e compras. É uma coisa que o gestor tem que estar preparado para isso, porque isso pode acontecer. Então, isso tem que fazer parte desse planejamento. Como que ele vai sanar esse problema? Ele vai propor essa situação. Melhorar o espaço existente, ampliando e reparando os que já existem, entre outras atividades. Então, na verdade, nós temos aqui o marco lógico, ó, a matriz 4x4, incluindo aqui, que eu chamei de linha base, que é o quê? O problema evidenciado. E as metas, exatamente para ficar tudo visível ao gestor. Então, a proposta é que, se utilizando dessa metodologia, isso facilite o trabalho do gestor, daqueles que fiscalizam a gestão pública e, obviamente, o acompanhamento da comunidade diante da realização do sucesso ou insucesso dos projetos. Então, é uma forma bem simples, bem didática, onde até mesmo os gestores podem utilizar esse mesmo rol de palavras, de fontes de verificação para outros projetos, economizando tempo, disponibilidade, agilidade, entre outras coisas. Quais as vantagens de utilizar essa metodologia? Rapidez e facilidade na visualização dos fatores para o acompanhamento e avaliação. Facilidade em visualizar os fatores que dependem do desempenho do órgão executor e aqueles que estão fora do seu controle, porque isso se faz importante. Talvez muitos dos projetos no Brasil todo possam ser de insucessos exatamente por não levarem essas questões importantes e que influenciam. E padroniza também uma linguagem comum para as diversas fases de diferentes projetos. Como eu disse, isso economiza tempo. E, como coloquei as vantagens, mas nessa proposta ou nessa metodologia não existem desvantagens, e sim limitações. Por quê? Nessa metodologia, ela ignora um pouco o grau de interrelacionamento entre diferentes programas e projetos. E ela enfatiza mais o controle de resultados e efeitos impactos, e um pouco menos os porquês das mudanças observadas. Para sanar essas duas limitações, a proposta é analisar análise dos envolvidos, que não são só os beneficiados do programa, mas toda a comunidade, empresários, outros setores da prefeitura, etc. E análise, obviamente, dos problemas. Aliás,
O marco lógico tem início a partir dos problemas detectados. E eu destaco aqui e justifico aqui por que da importância da aprovação disso, no caso, para a Secretaria de Esporte. Considerando que muitos programas governamentais adotam esse modelo, é muito provável que a Secretaria possa obter facilidades na obtenção de recursos financeiros para o desenvolvimento de programas e projetos, haja vista que essa metodologia do marco lógico já foi adotada e aprovada por grandes organizações mundiais. A Petrobras também utiliza dessa metodologia e ela costuma subsidiar projetos esportivos. Então, se já chega um projeto baseado na metodologia do marco lógico, eu não vou garantir para vocês que a Secretaria consiga esses recursos, mas vai facilitar esse processo e as chances com certeza aumentam. E também pelo marco lógico ser recomendável, sobretudo porque se baseia no método científico de pesquisa social. E se a gente fala de políticas públicas, a gente fala de uma pesquisa social, ouvir a comunidade. E na esperança de que essa casa dê a devida importância que nós precisamos para o esporte, né, partindo das Olimpíadas, né, que esse ano acontece no nosso país, isso eu acho que abre mais portas ainda para o esporte e, consequentemente, isso minimiza problemas no setor da saúde, no setor da educação, da segurança. Então, essa metodologia, ela pode ser usada não só pela Secretaria de Esporte, mas também por outras secretarias, porque a metodologia ela não é específica para o esporte. Então, ela pode ser aproveitada Secretaria do Meio Ambiente, Defesa Social, Desenvolvimento Social, Cultura, Educação, entre todas. E até mesmo na Prefeitura, como a administração pública como um todo. Isso vai depender de vocês, vai depender do administrador, né, o prefeito que vier a gerir essa cidade e, obviamente, da comunidade. A comunidade precisa participar, não só votando, mas na construção de um mundo melhor, de uma cidade melhor. Isso tem que partir de nós mesmos. Então, essa é a minha proposta. Agradeço mais uma vez essa oportunidade. De coração, agradeço a essa casa. Boa noite a todos. Bom, eu só queria, antes de eu fazer minhas considerações, o vereador Zé Márcio, que solicitou esse convite da professora Andréia, que ele fale em nome da Câmara Municipal de Lavras, as considerações nossas aí, depois eu encerro. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente, por ter aceito a minha solicitação de abrir esse espaço para a professora Andréia e aos colegas também que autorizaram que ela fizesse o uso da tribuna livre em nossa sessão ordinária. Resumidamente, bom, agradeço também a professora Andréia pela explicação e já me coloco à disposição, assim como acredito também a professora Andréia, para tirar dúvida dos vereadores nos dias subsequentes, nas semanas subsequentes, quando esse projeto começar a tramitar na casa. Resumidamente, é questão de planejamento. Toda administração depende de planejamento. Então, esse projeto que eu dei entrada semana passada, já consta em nosso informativo, aguardando o parecer das comissões, e que foi ideia da professora Andréia, me procurou no primeiro semestre, a gente conversou e desenvolveu esse projeto. Resumidamente, ele diz o seguinte: todo mês de dezembro, a CELT deve enviar para a Câmara o planejamento de suas ações referente ao ano seguinte, e em todo mês de janeiro, a CELT deve enviar para a Câmara a avaliação, o resultado dos seus programas e projetos do ano anterior. Então, isso é muito simples. Esse projeto não passou ainda pela avaliação da assessoria jurídica, mas eu já adianto, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que, no meu entendimento, esse projeto é legal e é constitucional. Nós não estamos interferindo no organograma da CELT. Não estamos dizendo ao prefeito como deve ser a composição dos funcionários da CELT. Simplesmente, se esse projeto for aprovado, a CELT vai ter que passar a enviar para a gente, como eu disse, um planejamento no fim do ano e uma avaliação no início do ano. Parecido com o que já ocorre
na questão financeira. A Prefeitura sempre envia para essa casa o planejamento financeiro, né, a lei orçamentária anual para o ano seguinte, e a cada 4 meses vem nessa casa fazer a prestação de contas. E isso é legal, é constitucional. Logo, esse projeto, acredito também que terá essa mesma interpretação, tanto por parte da assessoria jurídica como por parte da Comissão de Constituição e Justiça. Por último, eu gostaria de dizer que, em condições normais, o esporte, o meio ambiente, ele já é relegado a um segundo plano. Ele dificilmente recebe a devida importância. Em tempos de crise, isso se torna ainda mais claro. Ninguém quer falar de esporte, de meio ambiente, sendo que acabou de ler um ofício, acabamos de aprovar um repasse de R$300 mil para a Prefeitura para colocar, né, tentar colocar a folha de pagamento em dia. Mas nós não podemos descuidar desses pontos, né, desses setores, vamos dizer assim, esporte, lazer, turismo, meio ambiente, mesmo em condições de crise. Porque em condições normais já não é dada a devida importância, se a gente abrir mão, então, e não cuidar em tempos de crise, é ainda pior. Então, novamente agradeço ao presidente, aos colegas, à professora Andréia, e já solicito aos colegas, quando esse projeto entrar em votação, que todos votem, porque não vai ter nenhum impacto negativo para a cidade. Pelo contrário, vai ajudar o administrador que vier a planejar e executar melhor as suas ações. Muito obrigado. Bom, presidente. Não, só ele ia falar para o nome da Câmara, e agora eu vou só encerrar. Eu queria só agradecer à professora Andréia. Fico emocionado com um projeto desse, que eu tenho certeza que, quando fui secretário de esporte, se eu tivesse um planejamento vindo ainda mais de uma tese de doutorado, né, de um estudo, poderia ter realizado várias coisas que a gente fica meio limitado. Mas tenho certeza que foi o pontapé inicial, e esse secretário, tanto o Ricardo como os próximos secretários que virão, vão poder utilizar desse estudo que a professora fez aí com grande valia. Muito obrigado por ter vindo à casa. Eu é que agradeço. E suas considerações finais. Agradeço muito essa oportunidade, que nem sempre que uma casa legislativa se preocupa com as questões voltadas para o esporte, e talvez o esporte não tenha sido ainda se dado tanta importância ao esporte, talvez, não vou dizer por culpa dos profissionais não, porque eu acho que eles batalham muito sim, mas talvez pelo desconhecimento que existem ferramentas que podem auxiliá-los nessa jornada. E aí talvez os projetos ficam descrentes à margem da população e das pessoas que são envolvidas ou que podem patrocinar, que podem ajudar o desenvolvimento dos projetos sociais voltados para o esporte. A gente tem grandes exemplos aqui nessa cidade. A cidade é dos IPs, das escolas e dos atletas também. E nós não queremos formar só atletas, a gente quer formar cidadãos. E eu me emociono porque isso tem que partir de nós, professores, comunidade principalmente. Agradeço mesmo essa importância que vocês estão dando. E dizer que a utilização dessa metodologia, ela não é só para construir novos projetos, ela pode ser aplicada nos projetos que já existem. Isso só vem a contribuir. E, de antemão, eu já me coloco à disposição como voluntária, caso esse projeto venha a ser aprovado, a acompanhar, a ajudar a secretaria e, se for o caso, apresentar novamente a essa casa e a comunidade. Então, como servidora pública federal, eu tenho o meu ambiente de trabalho, mas como voluntária eu me coloco à disposição para ajudá-los no que for preciso, caso esse projeto venha a ser aprovado. Muito obrigado, boa noite a todos. Bom, obrigado a você de ter feito esse estudo aí para a cidade de Lavras, né? E coloco, viu, Zé Márcio, à disposição com vários vereadores aí que queiram também acompanhá-la no Secretaria de Esporte, o Ricardo Pacheco, como a Raquel já conhece, né? De grande tempo aí, o Ricardo é uma ótima pessoa. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. E, em nome de Deus, com a oração final do vereador Zé Henrique, eu encerro essa reunião ordinária do dia 8.